Não quer trabalhar em escala 6 por 1? É só pedir demissão e arrumar outro emprego. Não quer trabalho infantil? É só não mandar seu filho para a fábrica. Não quer ser escravizado? É só não ser capturado. Entendi a lógica, deputado? O problema do Brasil é gente que trabalha na escala 3x4 decidir o futuro de quem trabalha na 6x1. Isso é muito bom, né? Ah, mas eu nunca trabalhei no 6x1, então essa pauta não é minha. Se você precisa trabalhar todo dia e não vive de herança, eu tenho uma novidade para você. A pauta do trabalhador é a sua pauta. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre o fim da escala 6 por 1. Dominou a internet esse assunto na última semana, tá todo mundo falando sobre isso. E cara, a gente já tem que começar o vídeo frisando algumas coisas. Por mais que a gente se expresse e dê opiniões políticas nesse canal não é um canal de viés ou cunho político. Só que assim, gente, não tem como a gente escapar de certas coisas políticas, porque a vida é política. O nosso corpo, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso lugar na sociedade. Tem horas que a gente tem que se posicionar a favor ou contra coisas que são absurdas, que afetam diretamente a nossa vida, mesmo nós não sendo pessoas ativamente políticas no nosso dia a dia. Então, se você já é esse tipo de pessoa, não quero ver política não, talvez esse não seja o vídeo pra você. Se você for esse tipo de pessoa também que tá ou muito contra ou muito a favor e não tá querendo ouvir outras pessoas no comentário, talvez a gente peça pra você ter um pouco de parcimônia, porque as pessoas vão se expressar nos comentários, sim. E se você vier pra encher a porcaria do nosso saco, não atira no mensageiro. Não somos nós duas que somos as deputadas que estão por trás de tudo isso, mas isso veio pro brasileiro, tá todo mundo comentando e a gente vai dar a nossa opinião sim. Se você é sensível demais, talvez não seja o vídeo pra você. Entendeu? Então se inscreva no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas e vamos falar da queda do Léo Picão. Sim, gente, vai seguir a gente também nas redes sociais pra gente ter um contato mais próximo, pra vocês conhecerem um pouco mais a Natália e da Isadora, porque se você fica só que você perde muita coisa, tá? Bom, gente, vamos começar falando sobre essa escala 6 por 1. Afinal de contas, o que é isso? Escala 6 por 1? Pra quem não tá entendendo, bulhufa. Pra quem tá perdido na internet aqui, não tá entendendo nada, a escala 6 por 1, gente, é a escala de trabalho. É aquela escala onde a pessoa trabalha 6 dias na semana e folga apenas 1. É uma escala que está em vigência no direito brasileiro desde 1940. E é uma escala em que a maioria das pessoas do comércio, da área da saúde, coisas do tipo, trabalham. E é uma escala que há algum tempo já vem causando controvérsia para as pessoas, porque pessoas já vêm dizer, pessoas que trabalham nessa escala, vêm dizer o quanto é exaustivo, o quanto é uma escala que explora das pessoas, o quanto que um dia de folga não é o suficiente para você se recuperar de 6 trabalhando, além de ter que resolver outras coisas pendentes também do seu dia a dia como um adulto. E aí agora, nos últimos meses, tem começado a surgir pessoas dentro do nosso Congresso para tentar mudar isso e reverter e proibir que a escala 6 por 1 aconteça no país. E de onde surgiu esse movimento que procure abolir a escala 6 por 1? Foi um vereador do Rio de Janeiro chamado Rick Azevedo. Ele é um cara que também é trabalhador, ele ganhou como vereador no Rio de Janeiro e ele trouxe essa proposta que foi apoiada também pela deputada Érica Hilton, do estado de São Paulo. Ela foi reeleita e agora essa PEC está no Senado para poder chegar à fase de aprovação. Não a fase de aprovação da PEC, mas a fase de aprovação para que ela seja discutida de fato e eles possam criar uma proposta que seja viável para todo mundo. Muitas pessoas estão se questionando também porque ao lerem a PEC, que já está escrita com mais riqueza de detalhes, dá pra ver que eles estão querendo revogar a escala 6 por 1 para colocar a escala 4 por 3 no lugar. Muitas pessoas falam que essa tática é comum em PECs, tá? Eles colocam uma coisa que muito dificilmente seria aprovada, para na hora que essa PEC for tramitando pelos lugares mais altos ali do nosso governo e chegar de fato a ser homologada, eles cheguem nesse lugar de negociação, onde confortavelmente eles se coloquem ali no 5.2, que é o lugar que eu acho que seria mais aceitável para todos os empresários e pessoas que teriam que acatar a nova lei, entendem? Então assim, é uma grande fake news e falácia também falando que tipo assim, porque 4,3 ali é o que vai ser e não necessariamente, mas primeiro a PEC tem que ser posta em vigência, entendeu? É isso. Exatamente. Isso tem causado uma discussão bem grande na internet agora, né? A gente tem visto várias pessoas falando sobre pessoas que estão contra essa PEC, pessoas que estão a favor. E até pra vocês entenderem um pouco mais sobre o que é essa PEC e o que ela significa, a gente vai assistir um videozinho aqui rapidinho pra gente entender um pouco mais sobre tudo isso. Você sabe o que é a escala 6 por 1, né? Sim, mas vale a pena relembrar. Aquelas pessoas que trabalham principalmente no comércio, supermercado, numa farmácia, numa padaria, mas no comércio como um todo, é quem mais trabalha na escala 6 por 1. Na prestação de serviço também, mas um pouco menos. Na indústria, bem menos. Mas principalmente no comércio, a galera trabalha 6 dias da semana
só tem uma folga. Por quê? Porque esse comércio abre sábado, abre domingo, e aí tem aquele esquema de trabalhar no fim de semana. Muitas vezes essa folga é numa terça-feira, numa quarta-feira, não é no fim de semana, o resto da família tá trabalhando, o filho está na escola, ou seja, você não tem tempo para conviver com a sua família. Se a sua folga cai no domingo, você está tão morto, tão cansado, que você só quer descansar, dormir. Você nem tem ânimo para ir passear no parque com seu filho, com a sua filha, ir no cinema com a sua namorada, com a sua esposa, que está morto. Quer fazer um curso para você se aprimorar e de repente ou ser promovido no trabalho ou arrumar um emprego melhor? Não dá tempo, né? Você só tem um dia de folga. E olha que eu estou falando de homem. Mulher, então, muitas vezes usa esse único dia de folga para lavar roupa, limpar a casa, para passar roupa, para deixar tudo preparado para a semana. Então ela não tem nenhum dia de folga. Essa é uma realidade. E aí tem uma galera, já há algum tempo, o Rick Azevedo começou o movimento, porque o Rick é um cara que trabalhava num balcão de farmácia, numa escala 6x1, e é alguém que se inconformou com essa situação e falou, tem que fazer alguma coisa. E começou a fazer, começou a conversar com as pessoas na rua, começou a panfletar, começou a coletar assinatura, fez um abaixo-assinado, levou à frente o movimento Vida Além do Trabalho, o VAT. E agora isso virou uma proposta de emenda constitucional que foi apresentada pela deputada Érica Hilton para acabar com essa escala, para que as pessoas trabalhem 5x2, ou seja, tenham 2 dias de folga na semana, de preferência consecutivos, justamente para você ter condição de descansar e de ter um lazer mínimo, né? Mínimo, e um passeio no shopping que seja já é mais do que você consegue na escala 6x1. Descansar com a família, fazer um churrasco com os amigos, ter ânimo para isso. É só o que estamos querendo, mais nada. E o que isso impacta nos empresários, nos patrões? Impacta que ele vai ter que mudar a escala de trabalho das pessoas. Se ele quiser continuar abrindo a loja dele aos domingos, aos sábados, ele vai ter que fazer um esquema de plantão maior, eventualmente contratar 1 ou 2 pessoas a mais. Estou falando de uma loja pequena, tá? Para quê? Para dar conta de fazer essa escala de folgas. Então vai gerar um aumentinho de custo para ele. Vai mudar a vida dele? Em absolutamente nada. O que vai melhorar para o empregador? Ele vai ter trabalhadores de cara mais a fim de continuar trabalhando na empresa dele. Porque quem trabalha na escala 6x1 não vê a hora de sair. Você está naquele emprego porque você não tem mais opção. Mas a primeira oportunidade que você tiver de sair da escala 6x1, você vai sair. Então, quem trabalha nessa escala está o tempo todo ameaçado de perder o funcionário, principalmente agora que a geração de emprego está alta. Então, ele vai ter que se adaptar, vai ter um custinho a mais, mas vai continuar tomando a mesma marca de champanhe, vai continuar andando no mesmo carrão, vai continuar indo para a Europa 2, 3, 5, 10 vezes por ano, os filhos vão continuar estudando nos mesmos colégios, não vai mudar nem a marca do charuto que ele fuma. Vai continuar tudo igual para ele. Ele vai ter um lucrinho um pouquinho menor para que você, que trabalha na escala 6x1, tenha um mínimo de dignidade na vida. Acho muito justo. Tem que ser muito arrombado para ser contra um negócio desse. Tem países da Europa já estão discutindo a escala 4x3, ou seja, 3 dias de folga e 4 trabalhados. Tem um monte de lugares implantando isso, inclusive no Brasil, com aumento de produtividade. Como eu disse, tem que ser muito arrombado para ser contra. Meu querido, em que Brasil você vive? Definitivamente não é só estudar. Porque se fosse assim, enfermeiro não estava na escala 6x1, farmacêutico, técnico de enfermagem e outras categorias que se formam, que estão na escala 6x1. Escala 6x1 é um projeto de precarização, é um projeto de exploração, é um projeto que quer sucatear até a última gota do trabalhador. Não é só questão de estudar ou não. E mesmo que a pessoa não estudou, todos merecem dignidade, não só quem estudou, não só quem conseguiu se formar, até porque no Brasil estudar não é um direito garantido para todos, e sim um privilégio.
Abraço, passa bem. Nossa, o primeiro rapaz que falou, o moço que falou, não poderia dizer melhor. Gente, eu sou uma pessoa que eu dei aula de inglês 10 anos da minha vida. Eu trabalhei na escala 6x1 os primeiros 4. E olha que professor, querendo ou não, nós trabalhamos em cursinhos de inglês ou escolas que dão inglês, assim, disponibilizam inglês para seus alunos. Geralmente, muitos de nós não precisam ter feito o curso de letras com habilitação em inglês para podermos trabalhar nesses lugares. E a gente, tecnicamente, juntamente com a direção da escola, podemos fazer os nossos horários. Eles acomodam turmas que sejam melhores para nós e ainda temos o privilégio de termos as mesmas férias escolares que os alunos, ou seja, somos trabalhadores CLT que temos 2 férias ao ano. Ainda assim, eu trabalhei dos meus 18 até meus 22 anos na escala 6x1, porque era obrigatório, principalmente de professores mais jovens, de professores que tinham menos tempo de casa, darmos aulas aos sábados. Ainda assim, aos sábados era um meio período, até porque ninguém ia fazer aula de inglês de noite. Até tinha um caso ou outro de alunos Enterprise, em que eram alunos mais particulares que pagavam um valor mais alto para a escola, mas era mais raro. E eu não conseguia. Assim que eu consegui mais autonomia, consegui fazer uma cartela de alunos particulares, eu consegui fazer mais coisas, eu saí dessa escala e nunca mais voltei. Eu falava com as minhas coordenadoras, isso eu não posso, eu inventava ali, eu tenho um curso aqui, eu tô fazendo uma especialização, um MBA, não tinha nem formado ainda, e eu mentia mesmo, porque era assim, muito difícil. E eu fico imaginando para esses trabalhadores que realmente trabalham em drogarias, em restaurantes, em comércio e tal, que entram 8 horas, às vezes 7, ficam ali em luz de estúdio, luz artificial o dia inteiro, não vem a luz do sol, não sabem que horas são, o que isso faz com a nossa autoestima, com a nossa saúde mental. Se você é contra... Ai, falei com a Isadora, prometi que eu não ia ficar muito estressada. Não dá pra entender de onde vem a pessoa ser contra isso, porque, gente, é comprovado, tem estudos que vêm dizer, vou até colocar aqui algumas coisas pra vocês verem de reportagem, que a escala 6x1 é uma escala que prejudica e muito o funcionário e muito a produtividade dele, porque ele tá ali 6 dias da semana, onde, igual a Natália falou, ele não vê o sol, ele fica extremamente estressado, porque além das coisas que ele tem que fazer pra trabalho, ele tem os problemas dele pra resolver em casa, que ele sabe que ele não vai conseguir resolver com apenas um dia de folga, ele tem família, ele tem amigos, ele tem aniversários pra comparecer, ele tem pessoas que ele tem que encontrar, porque, sabe, uma coisa que eu acho que é absurda, assim, é as pessoas que falam assim, ai, mas a pessoa tem que trabalhar pra querer ascender na vida. Ela não tá querendo trabalhar, as pessoas não estão querendo trabalhar. Vocês estão querendo dizer pra mim que um trabalhador brasileiro não tem o direito de descansar? É como se descansar fosse um privilégio. É como se descansar, gente, é um direito humano. O nosso corpo precisa descansar, senão a gente desenvolve doenças crônicas se a gente não dorme as horas necessárias no dia. Não é nenhuma escolha, é biológico. É biológico. Gente, a quantidade de burnout que a gente fala, a galera acha que é um nome chique, né? Burnout. As pessoas estão indo. Amiga, você não sabe, porque a gente é muito privilegiada. A gente conseguir fazer um canal. A gente tinha pais que nos ajudaram, não financeiramente, porque a Isadora era muito jovem, eu também era, mas eu trabalhava, a gente ainda morava em casa. Eles não precisavam, tipo assim, arcar com nada mais além do que eles já arcavam dentro de casa pra gente trabalhar. Mas, assim, ainda assim, de poder cochoar a gente com uma vida muito mais privilegiada do que de outras pessoas. E a gente, com o nosso esforço, a gente chegou aqui e conseguiu hoje viver do nosso trabalho aqui na internet, ganhar um salário que nos dá uma vida confortável, que é muito bom. A gente agradece vocês que estão aqui todo dia, vocês fazem parte dessa conquista com a gente. Mas, ainda assim, a gente sabe, né, porque a gente trabalha aqui na internet numa escala 6x1, porque a gente trabalha todos os dias, e a gente já fala, nossa, gente, às vezes num sábado, no domingo, a gente às vezes tem que abdicar de alguma coisa pra gente fazer um vídeo, num lugar onde a gente é privilegiada em salário, em fazer o nosso tempo, em trabalhar com o que a gente ama, em trabalharmos em casa, entendeu? E a gente já sente, às vezes, o cansaço de ter que trabalhar num sábado, num domingo, sendo que a gente poderia estar descansando. Muitos de vocês estão comentando, meninas, vocês estão descansando? A gente tenta. Imagina uma pessoa que não tem essa escolha. Ela não tem essa escolha. Ela não tem essa escolha, ela não passa tempo com os filhos, ela não sabe se ela dá atenção pro namoro, se ela dá atenção pra faxina, se ela faz alguma coisa de lazer, e se ela tem que resolver um problema judicial, alguma coisa que ela tem que resolver num documento e tal, como é que ela vai fazer se ela folgou naquele dia, que às vezes o cartório não abre, que às vezes... Como é que faz? Como é que resolve a vida, gente? Tem que lembrar disso também, né? Isso pra mim é uma coisa muito pessoal, porque, tipo assim, eu trabalhei na escala 6x1 grande parte da minha vida, já num lugar de mais privilégio do que esses outros trabalhadores, que são realmente o foco maior dessa PEC. E eu fico imaginando, assim, a maioria das pessoas que eu conheço são a favor disso, mesmo sem ter trabalhado na escala 6x1. Eu já tenho um conhecimento maior por ter trabalhado na escala 6x1. E aí a gente vê, tipo assim, que pessoas que estão contra, muitas das pessoas que estão contra essa PEC, são pessoas que nunca trabalharam na vida numa escala 6x1. Nunca.
São pessoas que estão ativamente trabalhando numa escala onde eles folgam 4 dias e trabalham 3, que não entendem a realidade do trabalhador brasileiro. E o mais legal, gente, é que se a gente for estudar a história é maravilhoso. A gente tem que estudar e revisitar a nossa história pra gente não repeti-la nas coisas que não deram certo. Vocês sabiam que se você pegar jornais da época, pessoas da época, folhetins da época da abolição da escravatura, muitas pessoas falavam que essa prática iria destruir a economia brasileira? Se você voltar mais fundo também na história, anos depois, quando o trabalhador estava começando a flertar com a ideia de um 13º salário ou de férias remuneradas, eles também disseram que isso iria destruir a economia brasileira? Um salário mínimo, eles falaram que também ia destruir a economia brasileira. E agora eles estão usando esse mesmo argumento que vai destruir a economia brasileira, dar mais um dia de folga pro trabalhador, entendeu? Obviamente a gente tem várias pessoas que estão contra, uma delas é o Nicolas Ferreira. Ele fez até um vídeo de 15 minutos aqui no YouTube e no Twitter pra poder falar algumas coisas. A gente vai assistir um pedacinho desse vídeo só pra ver o que ele tem a dizer. Não tudo, porque realmente 15 minutos de vídeo não vai estar dando, né? Sim, senhoras e senhores, chegou a hora de falar sobre isso daqui. Esse dia foi inacreditável. Brincadeira, vamos falar, obviamente, sobre a jornada 6x1. Vamos lá. Antes de mais nada, muito engraçado, né? Esse ataque completamente coordenado de toda a internet, cobrando só eu. A culpa é minha. Porque, assim, o projeto ele é tão bom que não tem consenso nem entre a esquerda. Nem todos os deputados do PT votaram. Só pra você ter ideia. Não vi eles cobrando absolutamente ninguém de esquerda. Por que será, hein? Porque eles querem criar uma narrativa, querer bater somente na direita e acham que eu vou simplesmente ceder à pressão. Eu não vou. Nós vamos falar a verdade sobre o projeto. Começando pelo bizarro. O projeto é terrivelmente elaborado. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana. Você notou alguma coisa assim diferente aí? Não? Se você não notou nada de errado aí, você não tem direito de falar alguma coisa. Porque é uma conta básica, 8 vezes 4 é 32, não é 36. Até nisso eles erraram. A pessoa que está propondo aí esse projeto é a mesma que apresenta projetos brilhantes. Cotas para trans e travestis no ensino superior. E antes de mais nada, eu não votei contra a escala 6.1, até mesmo porque não tem nem votação em aberto disso. A única coisa que eu fiz foi colocar alguns pontos, eu coloquei levar em consideração sobre o posicionamento do 6.1. E é isso daqui que eu acho que a gente tem que fazer. E o que eu defendo, de fato, um debate real, não simplesmente uma torcida. Porque seria muito fácil eu apresentar um projeto que aumenta o salário mínimo em 10 vezes, reduz a carga horária de 20 horas semanais e pronto. Perfeito. E aí quem for contra é contra o trabalhador e pronto. Nossa, gente, eu não consigo ouvir a voz desse garoto. Não, primeiramente, vamos lá. Se você for pegar a lei hoje em dia, como é que fala? Vou falar sobre esse erro de cálculo que eles estão falando lá. A lei hoje em dia, ela traz que a jornada de trabalho não pode passar de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Se você fizer uma conta, 8 vezes 5 é 40, não 44. Mas eles estendem um pouquinho ali, da mesma forma que essa PEC tá escrita, mostrando uma diferença ali de dias e horas. Esse erro de cálculo não é um erro de cálculo. Segundamente, você quer discutir. Você não é contra o fim da jornada 6x1 e você quer discutir. Então vota a favor da PEC pra ela ser discutida. Porque é isso que tá Porque ele sabe muito agora. Bem que não é escrito na pedra. As coisas só tem que passar. O que tem ali é uma proposta, um protótipo de uma ideia que pode avançar. Um problema. É uma proposta que coloca luz num problema. É um primeiro rascunho. Sério. É um primeiro rascunho. E agora, com a aprovação que precisa de 170 assinaturas, aí sim vai ser discutido, vai abrir para tramitar no Senado para eles poderem discutir as melhores opções, qual que vai ser a forma viável daquilo se tornar a nova realidade do Brasil. Mas você não tá votando nem para passar pra gente poder discutir sobre o assunto. Isso mostra que você é contra o 6x1 mesmo, sabe? Acabou. E vamos ver um pouquinho também sobre a Erika Hilton, né? A própria pessoa que tá por trás também cabeceando esse projeto, falando um pouco sobre essa escala. Brasília, é um prazer conversar com a senhora aqui. Eu queria que a senhora explicasse por que reduzir a jornada de trabalho. Boa tarde. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a quem nos assiste. Bom, Daniel, a gente sabe hoje que nós temos uma jornada de trabalho muito dura ao trabalhador. Uma jornada de trabalho que precariza a sua vida, uma jornada de trabalho que dificulta o seu convívio com a família, a sua profissionalização, a mudança diária. Muitos trabalhadores abandonam aos seus estudos, os seus sonhos para conseguirem dar conta de sobreviver apenas. Até porque os salários são muitas vezes ínfimos para ir além
da sobrevivência, e uma sobrevivência muitas vezes que não garante coisas essenciais e elementares. Olhar para a redução dessa jornada é trazer dignidade ao trabalhador, é olhar que o trabalhador é um ser humano também ali por trás, é olhar também para o fortalecimento que a economia terá com isso, porque eu estava ouvindo você dizer que um certo deputado elencou alguns argumentos, mas sem sombra de dúvida nenhuma, outros países do mundo, melhor desenvolvidos do que o nosso, têm jornadas de trabalho que não são como essas, um trabalho exploratório. É preciso avançar, é preciso mudar essa lógica de exploração a qual o trabalhador se submete a trabalhar em jornadas exaustivas, muitas vezes sequer cumprindo esse um dia de descanso, indo além, vendendo esse seu descanso para conseguir sobreviver. Esse é um debate sobre a classe trabalhadora, sobre dignidade, e eu tenho muito orgulho de ver ele avançando com a velocidade que ele está avançando no Congresso, na Câmara em especial. Nós temos PECs que demoram anos para conseguirem o número de assinaturas necessárias. Nós já estamos atingindo 100 assinaturas na manhã de hoje, né? Nós temos dado um avanço. Fico feliz de ter sido provocada pelo RIC, que é um dos idealizadores e organizadores do movimento VAT, para que essa discussão chegasse até a política institucional e nós pudéssemos então começar a discutir. O que nós queremos para concluir é chegar a 171 assinaturas e a partir disso um relator ser indicado, e a partir da indicação de um relator a gente ir aperfeiçoando e construindo um melhor texto tanto para o trabalhador, mas também para os empresários, para o empregador, para os setores de trabalho. Gente, ninguém é contra o microempresário. A maioria das pessoas que são microempresárias, gente, não são trabalhadores da escala 4x3 de meio período, que ganha 44 mil bruto e tem vários auxílios paletó, como diria Léo Picon. Porque as pessoas que estão votando a respeito da nossa vida não entendem a nossa vida. Não. Então, vamos ver também o que o TikTok, o que as pessoas lá do Tico e Teco estão pensando sobre isso, porque a gente tem que ouvir também a voz do povo, né? Afinal de contas, é eles que vão ser beneficiados, não é? Ou não. Sabe o que é pior dessa polêmica do fim da escala 6x1? É que estão tentando te manipular. Passei por uma postagem em outra rede que um sujeito criticava a proposta, falava que era populista e que ela não considerava qual o impacto que teria reduzir essa jornada onde uma pessoa trabalha 6 dias e folga 1, qual o impacto que isso teria na economia e por isso a proposta não seria válida. Quando questionaram para ele por que ele era contra a redução dessa jornada, ele disse que ele não era contra, mas ele não apresentou também nenhuma outra alternativa. Criticar uma proposta sem oferecer alternativa é o mesmo que querer que as coisas permaneçam como elas estão. Alguns deputados têm se posicionado dessa forma, falam que não são contra, mas não oferecem alternativa para resolver essa questão do trabalhador. Outros deputados estão se posicionando contra, colocando na conta da economia. Engraçado, quando o assunto é o trabalhador ter mais um dia de folga para ele realmente ter um descanso real, isso é um problema da economia. Quando milhares de trabalhadores gastam o seu salário para poder apostar e perder tudo, um dinheiro que inclusive poderia estar fazendo a economia circular, isso não vira uma questão de movimentação deles. Entendi. Todo avanço de direito trabalhista que está sendo discutido, eles sempre colocam nesse balaio de que se passar, a economia vai para o saco. Foi assim com o fim da escravidão, foi assim para a redução da jornada de trabalho para chegar nas 8 horas que a gente tem hoje, foi assim para a implementação do 13º e diversos outros direitos que a gente tem hoje. A economia sempre se organiza, mas quem está ganhando quer continuar ganhando e quer mais. Por último e muito importante, eu recebi pedido na minha DM para que esse vídeo fosse gravado, mas ele já estava com o roteiro pronto para eu vir aqui gravar. Eu entendo a pressão que se faz para criadores e celebridades falarem de assuntos que são de importância das pessoas para que esses assuntos possam reverberar cada vez mais. Só que a gente tem que tomar cuidado porque criador e celebridade não resolve. A pressão real mesmo só acontece quando a gente pressiona políticos. São eles que decidem, eles que votam, eles que também estão nas redes sociais. Não desvia do foco e direciona a energia. Cobra principalmente das pessoas que têm como resolver. Exatamente isso. A gente tem que cobrar dos políticos que a gente coloca lá, a gente elege e a gente precisa que o que é a nossa necessidade principal seja atendida, não é? E é obviamente porque esse é o assunto que tá dominando as redes sociais, muitas celebridades e influenciadores estão comentando sobre isso também, dando sua voz, né, mesmo que estejam contra. E uma dessas pessoas foi o Léo Picon, o irmão da Jade, né, que é influencer e há muito
tempo, desde Colírio Capricho até donos de marcas como a Approve, ele tem, sei lá, restaurantes aqui em São Paulo que a gente gosta de ir, e baladas, enfim. Um menino que nasceu em berço de ouro, um menino que obviamente pode ter trabalhado com as oportunidades que ele teve, construído coisas legais, mas assim, um cara que tá sempre aí na mídia, dando seus close errados. Ele chegou a fazer uns tweets sobre, levou muito nas costas, apagou e agora tá aparecendo em lugares assim, dando seus 2 centavos ao vivo pra ver se não há ruído nas mensagens. Vamos ver o que ele tá falando. Vamos dar uma ouvida. As pessoas pintam muito o empresário brasileiro como se ele fosse um cara que tirasse ali 44 mil reais por mês. E não é a realidade do empresário, são pequenos empresários que sustentam o Brasil. É uma ideia que populista, porque você fala isso para uma população que sofre muito com transportes lotados, com a falta do poder do dinheiro. Obviamente que as pessoas iam cair matando em cima do Lopicon. Primeiro que, olha, eu não vou nem ficar discutindo aqui, eu acho que, tipo assim, é muito legal, né, aquela coisa sobre o lugar de fala. Todos nós temos lugar de fala de acordo com a nossa vivência e sabendo o nosso ponto de vista sobre aquele assunto. Mas, assim, dizer que, esse é um assunto que, só porque você não é dessa comunidade, você não pode falar a respeito, isso não é verdade. Isso é uma falácia até dentro dessa teoria aí do lugar de fala que a Djamila Ribeiro que propagou e popularizou no Brasil. Então, só pra vocês entenderem, todos nós temos lugar de fala pra todo tipo. A gente só tem que saber de onde nós estamos falando. Pra saber a nossa perspectiva e de onde que vai vir também a nossa opinião. Então, meu ponto todo não quero nem pegar no lugar que, ele é privilegiado. Sim, ele é e ele não entende. Mas, meu ponto todo é que ele, ainda assim, é um cidadão brasileiro, ainda assim é um empresário, então ele tem sim o seu lugar de fala. Então, vamos pegar nesse lugar que a galera tá falando que a lei tá mal desenvolvida. Isso é uma falácia. A gente já estabeleceu isso nesse vídeo. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Temos que, pelo menos, permitir que essa PEC avance pra gente conseguir achar um lugar que seja proveitoso pra todo mundo. Igual ele levantou também uma coisa que, essa escala 6x1 também ocorre em hospitais. Às vezes tem hospitais que têm dificuldade de preencher essa grade. Vamos deixar essa PEC seguir mais adiante pra gente também tramitar algumas coisas que valham pra diferentes setores. Vamos colocar aqui mediante algumas coisas. Eu não sei, eu não entendo o suficiente. Eu só sei que há um problema essencial a ser resolvido, que é restaurar a dignidade do trabalhador brasileiro, que está em extrema precarização por causa dessa escala. Só que às vezes realmente a gente pensa, nós profissionais da saúde, eles precisam de tantos anos para se especializar, na grade atual que temos de profissionais da saúde, ainda não conseguiríamos resolver esse problema assim, da noite pro dia. Mas vamos deixar essa PEC tramitar? Vamos deixar ela tramitar? Porque você, igual o menino falou, um dos que a gente reagiu, se você só fala que não tá bom, mas você não é contra, mas não dá, e também uma contra-oferta, uma contra-proposta, você só é contra. Você só é contra, porque você quer que a situação continue do jeito que ela tá. E muitos dos argumentos das pessoas é exatamente nesse lugar da economia. A gente trouxe alguns fatos e dados que a gente vai trazer aqui pra vocês, pra gente entender um pouco de por que isso não é verdade. Por que você tem que entender, pessoa que não entende muito de economia e coisas do tipo, que isso não é verdade. Que é o nosso caso, a gente teve que pesquisar. A gente não é a Natália Isadora que eu tô falando aqui, porque a gente não entende nada de economia. A gente tá trazendo pessoas que fizeram pesquisas, estudos e que entendem. A gente já falou aqui pra vocês que tem estudos que comprovam que a jornada 6x1 causa burnout, causa estresse extremo nas pessoas. E a gente tem estudos que comprovam também que diminuir a jornada de trabalho não diminui a produtividade do trabalhador, tá, gente? Falácia. Isso, basicamente, eles mostraram que tem muito mais produtividade. O empregado, ele tá com muito mais vontade de trabalhar, ele não tá esgotado, diminui erros procedurais que são feitos no trabalho. Retrabalhos, que é mais repetitivo, né, e coisas do tipo. E se você for olhar em outros países que são muito mais desenvolvidos que a gente pode pegar aqui também, como que é a jornada de trabalho em países que tem um IDH altíssimo, olha. Holanda, a média de trabalho é de 5,8 horas por dia e o salário anual é de 205 mil reais. Gente, vamos fazer vamos essas lá, contas. Vamos lá, 205 mil reais por ano, né? 205 mil por ano. Dividido por 12, são pessoas que ganham 17 mil reais em média. Você tá ganhando 17 mil reais em média aí, mesmo que você não seja da escala 6x1? Comenta aí. Olha só. A Dinamarca, média de trabalho de 32 horas por semana e salário médio de 257 mil por ano. A pessoa aí tá ganhando quase 20. Exato. A Alemanha, média de trabalho 34,4 horas semanais e um salário médio de 173 mil. Pelo menos 10 mil a pessoa tá tirando. Exato. Suíça, média de trabalho de 34,4 horas semanais.
Salário médio, 333 mil reais. Nossa, a pessoa tá ganhando 30 mil reais por mês. Você tá ganhando 30 mil continua reais? com essa galera aqui, ó, que tem a mesma Holanda, Áustria, Itália, Austrália, Suécia, França, Irlanda, todos esses Eu entendo países. também que são, tipo assim, nosso país é continental. Esses são países menores. Eu sei que coisas são mais facilmente implementadas numa demografia menor e tudo mais. Mas, gente, muitas coisas que as pessoas falam, a gente tá falando muito sobre eleição, porque agora tem a eleição dos Estados Unidos. O interessante é que, como os estados são mais independentes em suas leis, é como se a gente visse mini democracias acontecendo ao redor do próprio país e ver o que funciona, o que não funciona. Às vezes a gente vê, sei lá, a Califórnia dá uma olhada no que Washington fez, o que Nevada fez. Funcionou? Vou implementar também. É interessante essa coisa nos Estados Unidos que a gente podia analisar. E as mesmas coisas podem ser ditas por esses países menores, que às vezes tem alguma parecência com a gente em alguma coisa, ou diferentes em outra, e a gente pode olhar essas mini democracias em comparação com a nossa, que é uma big democracia, e espelharmos, entendeu? Exatamente. Né? Tipo, esses países mostram que é possível isso acontecer. Realmente no nosso país a gente possa ter que ir com mais cuidado, analisar mais as coisas, mas que diminuir a jornada de trabalho não prejudica a economia. Todos esses países têm economias fortes. Então vamos Todo continuar. mundo concorda que a Suécia é um exemplo. Todo mundo concorda que se a gente pudesse ter o IDH desse povo, a gente trocaria? Então, fé, show, beleza, país de terceiro mundo, a gente quer avançar, nosso país é muito grande, nosso país é muito rico em várias coisas, nosso país tem cultura, nosso país é lindo, eu sei que é clichê, a gente sempre fala isso, país e tal, mas dá pra ser um país melhor. A gente consegue chegar lá assim. Eu acredito no Brasil, a gente ama o nosso país, eu sei que você também, mesmo se a gente tiver espectros políticos diferentes, todos nós amamos o nosso país. Vamos dar uma olhada agora também em outras pessoas que fizeram conteúdo focado mais nesse lado da economia pra gente continuar a discussão. Será que com o fim da escala 6x1 a nossa economia vai sair perdendo? Eu vou te contar e vou te trazer alguns dados aqui para você entender mais e formar a tua opinião sobre. Meu nome é Presley, eu sou economista e mestre em economia e falo aqui nas redes sociais de economia para pessoas já, então já me segue por aqui. Boa parte dos deputados da bancada do PL e não estão apoiando o fim da escala 6x1. Caso você não saiba do que se refere esse movimento, é sobre o fim da jornada de trabalho de 100 dias trabalhados para um dia de folga. E o que está sendo embasado? Que o trabalhador brasileiro ele está sendo submetido à exaustão. Pensando nisso, vários deputados proporam o fim da escala 6x1. O deputado do PL, Marco Feliciano, ele falou que nos países como Japão, Estados Unidos, o trabalhador ele trabalha até na exaustão para ter prosperidade. Lembrando que o deputado trabalha numa escala de 3x4. Enquanto você, do outro lado, provavelmente pode trabalhar numa escala 6x1, ele escolheu que você continue nessa escala. Olha que maneirinho que ele é. Mas eu vou trazer alguns dados para você para te mostrar se isso faz sentido ou não. Segundo um relatório de 2023 do People at Work, cerca de 67% dos trabalhadores são influenciados por toda a carga de estresse que é gerado no trabalho. O número aqui no Brasil é muito maior se comparado com a média global. Mais de 50% dos entrevistados relataram que já pensaram em pedir demissão mais de uma vez. E 25% relataram um aumento no consumo de bebida e de cigarro para poder combater o estresse. Lembrando que todo o dinheiro investido em cigarro e em bebida pode resultar em mais gasto público no âmbito da saúde no futuro. E não para por aí, somente no ano de 2023, quase 300 mil trabalhadores pediram afastamento por questões ligadas à sua saúde mental no trabalho. É a segunda maior causa depois de lesão no trabalho. E esse dado mostra um aumento de 38% se comparado com o ano anterior. E o que está sendo como justificativa dessa galera do PL para falar que não, temos que manter a escala 6x1, que a empresa vai continuar pagando e não vai ter a mesma quantidade de trabalho. Só que isso é uma mentira, porque vários estudos já comprovaram, inclusive aqui dentro do Brasil, que reduzir a escala de trabalho gera ganho de produtividade. Algumas pesquisas mostram que a própria produtividade no trabalho, tirando um dia, descendo a escala de 6 para 5, você tem um ganho de 4 horas de produtividade por semana. E diferente do que o Feliciano falou, uma pesquisa feita na Microsoft lá no Japão mostrou que o aumento da produtividade foi de 40% quando reduziram a jornada de trabalho. Isso porque trabalhadores mais dispostos, menos exaustos, entregam maior qualidade, porque quantidade não quer dizer
qualidade. Olha só. Segundo a OMS, Interessante. cada $1 gasto com saúde mental do trabalhador, inclusive essa questão da jornada de trabalho reduzida, corresponde a $4 de retorno. A Fundação Getúlio Vargas também fez alguns estudos nessa área e também trouxe vários dados apontando para isso. De uma forma bem resumida, uma carga de trabalho reduzida vai gerar produtividade, diminui o índice de erros operacionais e ainda melhora o convívio dentro do ambiente corporativo. Uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho da Suécia, mais focado no resultado dessa jornada de trabalho para a saúde mental, mostrou que mais de 75% dos trabalhadores reduziram problemas com saúde mental depois da redução da jornada de trabalho. Outro fator também muito importante, que as pessoas também não entram nesse tipo de discussão, você não consegue ter tempo hábil para o consumo porque a escala exaustiva não te dá liberdade para consumir lazer, turismo, comércio local e várias outras coisas. Isso também enfraquece a economia como um todo. Lembre-se que a pessoa que trabalha na sua empresa compra de outra empresa da mesma forma que pessoas de outras empresas compram na sua empresa também. Ou seja, é um pensamento linear em que melhores condições de trabalho para os trabalhadores implica não somente aumento de produtividade, como aumento de lucro e aumento da atividade econômica como um todo. Então compartilhe esse vídeo com mais pessoas, a gente precisa fazer com que essa discussão continue avançando e que a gente consiga também melhor condição de vida para o trabalhador. Beijo no coração e até a próxima. Com esse vídeo a gente consegue dar cabo nessa justificativa de que prejudicaria a economia. As pessoas nem se lembram que os trabalhadores também fazem parte dos consumidores, tá, gente? Aumentando a renda desses trabalhadores, eles podem consumir outras coisas, eles vão comprar outras coisas. Se você der mais um dia de folga para eles, a produtividade, como a gente mostrou com vários estudos, vai aumentar, a empresa vai ter que gastar com mais funcionários e tal, mas no final das contas ela pode vir a gerar mais lucros e essas pessoas, os trabalhadores, vão poder gastar com mais lazer, então mais pessoas vão estar consumindo a área de lazer da economia, fazendo com que tudo aumente um pouquinho. Vocês estão entendendo que as pessoas estão querendo trazer uma justificativa que não faz sentido? Não faz sentido. É um medo que só afeta pessoas que nem vão ser afetadas com isso. Egoísmo puro em vista de fatos. Agora vamos finalizar vendo aí duas criadoras maravilhosas que deram suas perspectivas sobre o assunto. Fui dormir cansada porque sou CLT e acordei com Léo Picon opinando sobre o fim da escala 6x1. Léo Picon, irmão de Jade Picon, que nos contou no Big Brother que conquistou sua independência financeira aos 13 anos. Ui. Sendo CLT? Não. Pegando ônibus lotado? Também não. Trabalhando 6x1? Nunca. Ganhando salário mínimo? Não. Ela conquistou a independência financeira dela aos 13 anos porque ela é herdeira, né, meu amor? Se eu fosse herdeira, eu já nasceria com independência financeira. Sim, um herdeiro é a pessoa mais apta para falar de direito trabalhista e carga horária de trabalho. Nunca bateu ponto. Se bater ponto, a mão dele cai. Não aguenta uma semana trabalhando com atendimento ao público sem pedir arrego. A pessoa nunca nem sonhou viver uma escala 6x1, um CLT, um ônibus lotado, acordar antes do sol nascer. E aí ela acha que ela pode opinar sobre isso sem um pingo de sensibilidade. Olha, mas ele não é contra só o fim da escala 6x1, não. Ele é contra a taxação de grandes fortunas. Por que será? Porque ele tem uma grande fortuna para herdar? E o pior são as pessoas se espantando, porque chega a ser idiota esperar que uma pessoa como ele tenha aprendido isso aqui sobre consciência de classe. Trabalhador bom pro Léo Picon e pra essa corja dele são as pessoas que aceitam quietinhas o complexo de superioridade, o complexo de Deus de quem tem dinheiro. O Léo Picon, na sua redoma, na sua bolha, no seu privilégio, tem um trabalho flexível que permite que ele curta a vida, diferente de milhares de brasileiros que sequer têm tempo para curtir a família, para cuidar da saúde, para ter tempo de lazer, para cuidar da casa, do relacionamento, dos filhos, de si, para descansar. Léo Picon acha que todo o debate em torno do fim da escala 6x1 é uma grande cortina de fumaça, uma medida populista que tem como mero objetivo botar o trabalhador contra os empresários. Sim, porque a gente tem que vestir a camisa, ter mentalidade de dono, dar o sangue pela empresa, mesmo que isso custe a nossa vida.
Afinal de contas, somos colaboradores dos nossos patrões, dos empresários, né? Ninguém dividiu comigo o lucro da empresa. Ontem, domingo, Léo Picon fez um stories assim. Que horas vocês acordam domingo? Cedo pra trabalhar. E Léo Picon rebateu as críticas falando que ele tem uma jornada de pelo menos 15 anos de trabalho árduo. Com hora pra entrar e sem hora pra sair? Pegando 2, 3 ônibus lotados pra conseguir chegar no seu trabalho, perdendo 2, 3, 4 horas do seu dia no trânsito, com metas absurdas pra ganhar 1, 2, 3% de comissão, trabalhando sábado, domingo e feriado, sem tempo pra curtir sua família, pra cuidar da sua saúde mental e física, perdendo festa, perdendo comemoração de amigos e familiares, extremamente esgotado, sem ter energia pra ter tempo de lazer, sem tempo pra ter tempo de qualidade, pra curtir, pra ter lazer, pra ter cultura, sem tempo pra poder estudar, pra se aperfeiçoar, pra conseguir talvez um trabalho melhor ou pra se tornar um funcionário, um profissional mais capacitado pra função que você escolheu, tendo apenas um dia na semana pra dar conta da sua vida pessoal ou descansar, porque não dá pra fazer as duas coisas. Caramba, Léo Picon, deve ter sido difícil pra você mesmo, né? Nossa senhora. Realmente, Léo Picon é uma besteira, né? É uma mera medida populista, é uma cortina de fumaça, é uma coisa idiota a gente tá reclamando sobre essas péssimas condições de existência. Deve ser horrível não ter sobre você uma pressão e uma mentalidade que tentam impor de que descansar é sinônimo de preguiça, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de não querer trabalhar. Porque o que te edifica, o que torna você bom, o que torna você suficiente é você gastar até a última gota do seu suor, da sua energia, do seu sangue pra trabalhar. E só. Porque afinal de contas é pra isso que você foi feito. Pra ser uma mera fonte de força de trabalho. Palavras. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras. Eu acho que na cara não. Não. Ela deveria ter pensado no enterro. Pensado no enterro, né? E muitas pessoas usam um argumento de tipo assim, mas e as empresas que não são os grandes empresários que tomam conta, que são donos e que realmente, tipo assim, vão ser mais prejudicados? Tá, realmente essas pessoas que têm menos dinheiro vão ser um pouco mais prejudicadas com isso mesmo, mas se a sua empresa só funciona com base da exploração do trabalho de outras pessoas... Tá na hora de você pegar a carga de trabalho deles e ir lá ficar no seu caixa domingo. Tipo, a gente sabe que não é trabalhar, não tem que ralar duro pra chegar lá, não é que isso não é isso, owner's mindset. Não tem que trabalhar muito. Vamos vestir a camisa. Então tá, vamos usar da nossa empresa, tá? Nós somos MEI. A gente tem uma empresa, eu e Isadora. Temos como pagar uma equipe ainda? Ainda não. Então o que você faz no seu canal? Tudo. Eu também. Porque eu não vou colocar uma pessoa pra pra explorar. Pra explorar dela. Eu não vou colocar uma pessoa pra ficar editando meus vídeos, pra ficar fazendo minhas postagens, sendo que eu não posso pagar o que ela merece. Exato. Então a gente tem que olhar pra nossa empresa e ter consciência e falar, cara, se eu não posso dar condições dignas de trabalho pras pessoas que estão trabalhando comigo... Tá na hora de eu continuar trabalhando na minha empresa ainda. Eu tenho que puxar a carga aqui que não tá ainda no lugar que tem que estar, entendeu? Eu vou continuar puxando e vou trabalhar e vou suar a camisa, não é? Não é assim que a gente pensa? É isso aí, entendeu? Isso aí. Agora, se a sua empresa só funciona explorando o trabalhador, eu acho que ela não tem que funcionar mais. Agora, pra você que tá ainda contra, porque o seu espectro político às vezes é da direita, a gente também tem coisas aqui pra falar. Esse vídeo é pras pessoas de direita. Se você não é de direita, pode se retirar do vídeo. O meu papo hoje é com você que defende as pautas, que defende a ideologia da direita do Brasil. Eu fui a primeira influenciadora grande a apoiar o movimento VAT, que é Vida Além do Trabalho, que visa acabar com a escala 6x1, e esse movimento ele foi criado pelo trabalhador Rick Azevedo, que agora então se tornou vereador no Rio de Janeiro. Desde o ano passado, que a gente estava se movimentando para a gente conseguir o número de assinaturas possíveis para uma petição pública, para a gente apresentar essa petição pública lá no Congresso. Apresentamos ela também para o ministro do Trabalho. E aí, finalmente, a deputada Erika Hilton, ela criou a PEC, né, que é o Projeto de Emenda Constitucional. E estamos brigando no Congresso para a gente conseguir 171 assinaturas para que tenhamos um relator desta PEC, para que seja debatido, para que seja discutido, para que seja ajustado, porque o fim da escala 6x1 é de interesse de todos os trabalhadores. Não é uma reivindicação somente dos trabalhadores de esquerda, tá? Antes do movimento, da pauta pelo fim da escala 6x1, a gente já estava na internet fazendo muito barulho, tentando fazer barulho, e infelizmente os veículos não estavam noticiando tanto sobre esse movimento. Saímos às ruas,
a gente conversou com as pessoas. E quando tentamos fazer uma audiência pública para discutir esse projeto, para discutir a pauta no Congresso, ele foi barrado. Tentaram barrar, ele não foi barrado, mas tentaram barrar. Um exemplo, o deputado Marco Feliciano disse que não, isso não deveria ser uma pauta, porque o trabalhador deveria trabalhar até exaustão. E é extremamente importante eu mencionar que eu também me decepcionei muito com outros deputados, até mesmo de esquerda, que ainda não assinaram a PEC, que ainda não apoiaram o projeto, que ainda sequer mencionaram sobre. No Dia do Trabalhador estávamos nas ruas panfletando, eu estava panfletando aqui em Brasília, fui até os ônibus, conversando com as pessoas, explicando melhor, sabe? E desde então eu parei muito com essa visão de esquerda-direita, principalmente quando se trata deste projeto. Porque não é só trabalhador de esquerda que trabalha numa escala 6x1. Real. Você também que é de direita também trabalha nessa escala. E sabe que essa escala é uma desgraça. E sabe que você, às vezes, não tem tempo de passar um tempo com a tua família. Você que é de direita, defende tanta família, como é que o trabalhador não consegue nem passar um tempo com a própria família? Você que trabalha na escala 6x1, sendo de direita, você lembra a última vez que você pôde dar um piquenique com toda a sua família num final de semana, num dia ensolarado? Ou você emenda os finais de semana sobre uma luz artificial na qual nem te dá noção se é dia ou se é noite. Porque a gente acaba perdendo a noção do tempo. Porque a gente acaba tendo a nossa saúde mental afetada. Porque a gente acaba trabalhando sem ao menos desfrutar, sabe? E um dia sequer para você poder ir no banco, para você dar atenção pro seu filho, para às vezes dar uma faxina na casa, para resolver os problemas, você não consegue um dia. Porque até mesmo no seu dia de folga você tá trabalhando, porque trabalho doméstico é trabalho. Os problemas da vida adulta dá um trabalho. Foi criada uma petição que eu fui a primeira influenciadora a divulgar nas redes sociais, onde hoje ela se encontra com mais de 1.300.000 assinaturas. E tem muita assinatura de pessoas de direita lá. Porque eles sabem que a escala 6x1 tem que acabar no Brasil. Porque eles entendem. Por isso que assinaram. O 13º salário, quando foi aprovado, foi muito criticado. Porque iria quebrar a economia. Mas tanto trabalhadores de esquerda como de direita estão recebendo seus 13º porque é lei. Porque é direito nosso. FGTS, é direito nosso. E se tratando de classe trabalhadora, ela não tem que ser separada, porque é o que muitos estão tentando fazer, nos separar. A gente precisa se juntar, mesmo com as nossas diferenças de pensamento, mesmo com as diferenças do que a gente acredita. Quando se trata dos interesses do trabalhador, a gente precisa se juntar. A gente precisa colocar para trabalhar aqueles que estão lá para nos representar e para fazer leis e para brigar pelos interesses que nos beneficia. Os caras estão lá trabalhando 4x3, ganhando 40 mil de salário. Eles, todos os anos, aprovam o aumento dos salários deles assim, em segundos. Mas quando se trata da gente, vira toda essa barbaridade, essa gastação de saliva, essa indisposição, dizer que temos que trabalhar até exaustão, porque isso edifica e fortifica e não sei o quê. Sério, de verdade, eles estão preocupados com os nossos interesses de fato? E isso eu tô falando dos deputados de direita do PL que se recusaram a assinar a PEC com a desculpa de que o texto, mas o texto só vai ser discutido se houver a possibilidade de ser discutido, porque precisamos, do apoio de 171 deputados federais. O Congresso Nacional, e eles estão lá justamente para trabalhar, para discutir exatamente isso. O primeiro texto foi apresentado porque estamos cansados, não aguentamos mais. É uma escala que nos torna escravos. Então, assim, eu tô aqui desde quando tudo era mato, vamos dizer assim, sabe? E a gente tá com uma das melhores das intenções. A gente quer beneficiar todo mundo. A gente quer ajudar todo mundo, sabe por quê? Porque tanto quem idealizou o projeto, o Rick Azevedo, como eu, como várias outras pessoas que apoiam, já trabalhamos na escala 6x1, a gente sabe o quanto que nos adoece, o quanto que nos desgasta. Em trabalhos de panfletagem, descobrimos que havia trabalhadores dentro da escala 6x1 que não tirava folga pelo menos um mês.
Porque o máximo que puderem explorar o trabalhador brasileiro, eles vão nos explorar. Então, assim, eu não quero que isso vire uma guerra, eu não quero que isso vire uma briga, eu não quero ver trabalhador de esquerda, trabalhador de direita se engalfinhando, porque isso faz com que nos separamos, que nos dividimos e que a gente não conquista algo que vai beneficiar todo mundo. Ah, mas a economia vai quebrar. Falaram isso na abolição da escravidão. Ah, mas a economia vai quebrar. Falaram isso com o 13º FGTS. Ah, mas a economia vai quebrar quando, né, nos garantiram o nosso salário mínimo, a própria CLT. Eles vão utilizar os mesmos argumentos e dizer que a economia vai quebrar e que os empresários, eu quero que os empresários mais é que se lasquem. E empresário que eu tô falando é dono de shopping, dono de posto de gasolina, dono de grandes franquias de supermercados. É dessa galera que a gente tá falando. É dessa galera que muitas das vezes costuma explorar muito os trabalhadores, sabe? Eles podem muito bem preencher toda uma escala contratando mais trabalhadores. O quanto que pode ajudar na economia com mais pessoas, gerando mais emprego. Então, assim, eu espero ter sido bastante franca. E estou aberta a conversar. E estou aberta a esclarecer ao máximo possível a finalidade do movimento, que é simplesmente acabar, gente, com a escala 6x1. Ninguém aguenta mais, é uma desgraça. Enquanto eu trabalhava na escala 6x1, eu não sabia o que era um churrasco em família, comemorar um aniversário com um irmão, sabe? Comemorar até mesmo o meu próprio aniversário com a minha irmã. Um momento de lazer em família, poder ir na água mineral com meu pai e minha família. E só agora, com 30 anos, que eu posso desfrutar daquilo que eu sempre quis desfrutar sendo uma CLT. Porque as pessoas que são CLT, elas também precisam ter dignidade. É direito. Então, da mesma forma que eu estou pressionando os meus candidatos de esquerda que ainda não assinaram, eu conto com você, que é de direita, pressionar também o seu candidato, porque é pelos trabalhadores. Tá bom? É isso. Forte abraço. Eu amo que essa galera, eles batem muito no peito pra falar que os grandes empresários geram emprego. Com a escala 6x1 sendo extinguida, eles vão poder gerar mais empregos ainda. Porque eles vão ter que contratar mais pessoas. Olha que legal. Isso não é uma guerra entre pessoas que acreditam mais no tipo econômico, nos planos da direita ou os planos da esquerda, gente. Isso é uma luta de classes mesmo. E nós somos trabalhadores e a gente tem que olhar. Igual a gente deu até os exemplos. Se você é um tipo de pessoa que ainda não pode arcar, vai você. Mas geralmente essas são as pessoas que menos estão explorando os trabalhadores. Exato. Até porque todo mundo sabe onde que o calo aperta, entendeu? Essas pessoas que são as maiores exploradoras são aquelas, gente, que não vão sentir absolutamente nada no bolso. Não compra mentira, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Essas pessoas não vão ficar prejudicadas. Não, nem um pouco, gente. Nem um pouco. A gente convida vocês a fazer uma reflexão. Não importa qual aspecto político você esteja mais afiliado, que você se identifique mais. Não é sobre isso aqui, é sobre nós, quanto brasileiros, trabalhadores. A gente tem que se unir nesse momento. A gente convida vocês para fazer essa reflexão e entender o que significa o fim da escala 6x1. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, like nesse vídeo. Um beijo. Amanhã já vai ter vídeo de fofoca pop, tá bom? Beijo. Tchau.